Olá, estamos juntos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. É sempre uma alegria, um privilégio poder juntos estudarmos a Palavra de Deus. E, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, entender e internalizar os seus ensinamentos. Esse sempre é o nosso desejo. Bom, nós temos estimulados aí aos nossos irmãos e amigos da Bíblia para caminharmos rumos a mais visualizações no YouTube, nessa sala virtual, né? E a pergunta que fica é se você convidou mais alguém para junto estar aqui estudando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia. Se não, nós estaremos caminhando ainda mais alguns domingos até o final dos nossos estudos e você pode convidar ainda mais amigos e irmãos para participar conosco. Vamos nessa então, ok? Bom, como a maioria dos nós irmãos e que nos assistem, né, amigos, já sabem que nós estamos estudando os personagens que compõem o Pentateuco, né? Já estudamos sobre Abraão, já estudamos sobre José do Egito, e o personagem em questão agora é Moisés. Personagem esse cujo estudo já iniciou há 2 domingos passados. No nosso estudo de hoje, nós vamos abordar e destacar o deserto como escola, né? E naturalmente as oportunidades advindas do aprendizado dessa escola ou deste deserto, né? Esse é o nosso objetivo, se assim Deus permitir. Vamos orar então e pedir a direção de Deus para que o seu Espírito possa nos iluminar, possa nos ajudar nesse bate-papo que nós teremos agora na Palavra de Deus. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar conversando sobre a Tua Palavra e extraindo dela ensinamentos para a nossa vida prática, Senhor. E pedimos que Teu Espírito nos ajude, nos ilumine, para que tudo que nós venhamos aprender neste dia seja, Senhor, para a glorificação do Teu nome e para a edificação de nossas vidas. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero pedir a você para ler comigo a Palavra de Deus em alguns textos na Bíblia, onde o Senhor certamente nos falará de algumas coisas vividas por Moisés e que se aplica a nós também. O primeiro texto nós vamos ler lá em Êxodo, no capítulo 2, do verso 11, verso 12 e verso 15. Para contextualizar, este texto está registrado logo após o episódio, ou no episódio do assassinato do egípcio que Moisés o fizera e a sua fuga para o deserto de Midian. Então, o primeiro texto, Êxodo 2, de 11 e 12 e 15, diz o seguinte: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No verso 15 diz o seguinte: Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ou seja, ele foi para o deserto de Midian e ali permaneceu. O segundo texto está neste mesmo livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 7, depois 10 e 12. Nesse texto, contextualizando, já é a aparição de Deus através da sarça ardente, conversando com Moisés, falando com Moisés. Então, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 diz:
Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Ainda no verso 10 e 12, ele diz o seguinte, 10, 11 e 12, diz o seguinte: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Muito bem. O outro texto e último texto, para nos apoiar na nossa conversa de hoje, está em Deuteronômio, no capítulo 32. Nós vamos ler apenas os versos 10, 11 e 12. Esse texto, contextualizando de novo, é o cântico de Moisés, onde ele ressalta o cuidado de Deus para com a sua vida, para com a vida do povo de Israel, para com a nossa vida. Então, Deuteronômio 32, versos de 10 a 12, diz o seguinte: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a água desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Nós falamos lá no início que o nosso tema versaria sobre o deserto como escola, não foi isso? Pois é. Desde a fuga de Moisés para o deserto de Midian, conforme lemos, o deserto foi o local de aprendizado e a ação de Moisés. Ali Moisés aprendera tudo o que precisava aprender para cumprir a missão que ele ainda não sabia o que fazer. Qual o seu deserto? É uma pergunta que eu faço a você e faço a mim também. Porque todos nós temos momentos na vida que parecem ser verdadeiros desertos. E aí já pensou se este não é o momento de aprender alguma coisa na vida, com o aprendizado deste deserto pelo qual você está passando, ou que nós estamos passando? A palavra crise no vocabulário chinês, no linguajar chinês, significa oportunidades. Quem sabe algumas crises nesses desertos que estamos passando em nossa vida não sejam oportunidades que se apresentam diante de nós a serem trabalhadas por Deus. Quem sabe? Não é verdade? E falando em escola, me lembro
de um episódio que vivi logo que retornei ao Rio de Janeiro, vindo lá do Espírito Santo, em 1994, os meus filhos ainda menores, e aí eu fui levar minha filha, que na época devia ter seus 11, 12 anos, para fazer uma prova para uma escola. Eu não me lembro bem se era o Cefet ou se era Pedro II, mas ela precisava fazer uma prova concorrendo com milhares de adolescentes e pré-adolescentes. E essa prova seria lá no estádio do Maracanã. Veja bem, Maracanã. E eu a levei até o Maracanã para que ela pudesse fazer essa prova. Quando vi aquela multidão de adolescentes, nossa, e ela sempre pequenina, ela sempre foi de uma estatura pequena, e logo que os portões se abriram, aquela multidão caminhando, e ela por aquele meio, eu a perdi de vista, logo que entrava lá no estádio, no Maracanã. E eu não podia entrar, porque era só para os adolescentes. Que vontade que eu tinha de estar lá do lado, esperando ela fazer sua prova, mas não a perdendo de vista. Que tristeza, viu? Que momento difícil, que deserto foi aquele que eu passei ali. Tão nova e tendo de enfrentar aquela situação. Hoje, isto é uma rotina comum no mundo universitário, no exterior e aqui no Brasil, principalmente para as universidades federais, não é verdade? Todos nós já estamos até acostumados com isso, só que não é mais no Maracanã, já está dividido aí em diversas escolas. E aí eu quero fazer uma outra pergunta a você. Você sabia que Deus também tem uma escola? Sabia? Olha, e não há nada de comum nessa escola. Não estou falando aqui de seminários, não estou falando aqui de conventos, não. Nessa escola não há dormitórios, nessa escola não há laboratório de ciências e campo de futebol, não existe ali um campus universitário. Eu diria até que o conselho escolar talvez nem saiba nada sobre essa escola. Que é possível até que você tenha estudado nessa escola. Eu estudei nela. E às vezes até costumo voltar a essa escola. E sendo a vida como é, provavelmente nossos filhos passarão por ela para ouvir a voz de Deus. É lógico que em meu coração de pai, e eu acho que é o seu também, gostaria de poupar os nossos filhos o custo dessa instrução, que às vezes pode ser muito alto. Às vezes pode ser muito alto. Quantas pessoas só lembram de Deus, por exemplo, quando o médico diz a você assim: você está com uma enfermidade incurável. Que deserto, hein? Ou então você se achava assim um top, profissionalmente falando, e aí de repente você faliu, perdeu tudo por circunstâncias que jamais poderia imaginar. Que deserto, hein? Ou você foi mandado embora do emprego depois de 20, 30 anos de trabalho e não sabe mais o rumo de sua vida. Coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, não é verdade? Pois é. Eu estou dizendo isso porque eu estou me referindo à escola de Deus no deserto. A escola de Deus no deserto. Falo de campus árido, geralmente estéril, em que Deus põe seus filhos com o propósito, sabe de quê? De prepará-los. Principalmente quando muitas vezes não querem ouvi-lo. Moisés andou por essas terras áridas durante 40 anos. Não foram 4 dias, 4 meses, 4 anos, foram 40 anos.
Aliás, eu me recordo de que no ano de 2013 eu falava à nossa igreja aqui em Botafogo sobre as 3 fases da vida de Moisés, todas divididas em 40 anos. Você sabe que Moisés morreu com 120 anos. E naquela ocasião eu destacava que a primeira fase era a fase do eu posso. Moisés era príncipe no Egito, a sua palavra era lei, sua palavra era ordem, tudo que ele queria era a tempo e a mão, bastava uma ordem sua. Ele era príncipe, então ele podia tudo. Eu posso. Essa foi uma primeira fase. A segunda fase na vida de Moisés, e aí já está nesse deserto de Midian, são os outros 40 anos, é a fase do eu não posso. Você lembra quando Deus chamou, ele começou a se justificar: eu não tenho capacidade, eu não sei falar, sou pesado de língua, escolhe outro, eu não sei fazer isso, manda outra. Lembra disso? Pois é, essa foi a fase do eu não posso na vida de Moisés. E eu falava naquela ocasião que a terceira fase era a fase do Deus pode. E Deus podia usando Moisés como instrumento seu para liderar a retirada do povo de Israel escravizado no Egito por mais de 400 anos, rumo à terra prometida. As 2 últimas fases foram exatamente no deserto. Escola que Deus fala. Eu posso até ousar a fazer essa afirmação no sentido de que, se não fosse essa experiência no deserto ou do deserto, você e eu poderíamos passar a vida inteira sem ouvir ou conhecer o que Deus do universo deseja falar a mim e a você. Sua experiência no deserto, eu não sei qual é o seu deserto, mas sua experiência pode, entre outras coisas, por exemplo, ser cuidar de um membro doente na família. E a gente conhece de tantas pessoas que passaram nesse deserto. Ou cuidar de um pai idoso, já colocado numa cama ou numa cadeira de roda que não consegue mais. Ou uma profunda dor de alma que nos fere por causa de um cônjuge infiel, ou nosso, ou dos nossos entes queridos, que machuca, que dói. Que deserto é este? Ou de um adolescente rebelde, teimoso, desobediente. São desertos que muitas das vezes atravessamos. Um fracasso na escola, ou com tristeza, uma desavença com um velho amigo. Você, puxa, nunca poderia imaginar que eu fosse me desentender com esta pessoa que conhecemos desde criança, que vivemos desertos. Enfim, você pode estar colocando aí algumas interrogações, né? Deus sabe disso? Eu diria, sabe. Deus compreende essas coisas? Eu diria, claro que sim, meu amigo. Afinal, Deus permitiu que você passasse por isso. A gente vive afirmando, Deus está no controle, e está. Conhece todas as coisas. E a sua escola inclui tempo no deserto. A sua escola inclui tempo no deserto. É ali que ele tem a nossa atenção. Ou não? Ou quando o médico diz para você que você está com uma enfermidade incurável e você não tem aonde recorrer, a quem que você recorre? A Deus. Até os ateus fazem isso. Me ajuda, pede ao seu Deus, faça alguma coisa. Não é verdade? É ali que ele tem a nossa atenção. A gente fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. O Senhor que permitiu ou que colocou nessa terra deserta, tanto a Moisés como eu, como você, sabe exatamente
de que experiência de deserto você precisa ou eu preciso. Lá no verso 10 de Deuteronômio que nós lemos, que foi aquele cântico que Moisés escrevera para o povo de Israel, relatando, cantando para eles, ele diz o seguinte: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, ventos uivosos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como menina dos olhos. Esse foi o texto que nós lemos, lembra? Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Agora, com muito carinho, eu queria te pedir que você me permitisse aqui de uma maneira muito especial, né? Personalizar as palavras do Senhor aqui, substituindo esse o e dele que nós lemos no texto pelo seu nome. Francisco, Maria, José, Gilberto, Ezequias, colocasse o seu nome. Era como se ele dissesse assim, ó: Deus encontrou você numa terra deserta. Deus encontrou você num ermo solitário, povoado de uivos, de ventos uivosos. Deus colocou você, Deus cuidou de você, Deus guardou você como menina dos olhos. É Deus falando para nós em pleno deserto. Ele sabe examinar como ninguém o nosso currículo nessa escola do deserto, formando qualidade de caráter em nossa vida que não poderíamos obter de nenhuma outra maneira. Por isso que eu disse que o conselho escolar pode até não saber ou não conhecer essa escola. Moisés estudou 4 décadas no deserto, a fim de aprender como guiar uma nação inteira através de um deserto semelhante, que não sabia. Ele estava sendo preparado. Como muitas das vezes nos desertos que nos encontramos, Deus nos prepara para no futuro sabermos encarar determinadas situações. Um curso avançado, eu diria. Por isso, se perguntarmos por que Deus nos fala, por que Deus nos orienta, por que Deus nos guia por lugares desertos, Moisés, que se especializou nessa matéria, certamente responderia com muita facilidade. Ele diria: isso acontece para que ele possa nos tornar humildes. Moisés era príncipe, se tornou um pastor de ovelhas. Isso acontece para que ele possa nos tornar ou verificar o nosso verdadeiro estado do nosso coração, para nos testar, para revelar aquilo que efetivamente eu sou e você é. Não para que Deus possa conhecer você, Ele já conhece, Ele criou você, mas para que você possa vir a se conhecer. E às vezes a gente se perde, né? Não ouvindo Deus, a gente acha que é o tal, e a gente nem se conhece. Não há nada como um deserto para ajudá-lo a conhecer o seu eu verdadeiro. Eu já vi muita gente que se jogou aos pés do Senhor reconhecendo o seu eu, dizendo: Senhor, como careço de Ti. Deus jamais nos põe na fornalha ardente do deserto para nos destruir, jamais. Ele quer sim nos refinar, nos deixar habilitados, nos deixar preparados para os embates da vida. No mundo tereis aflições. Ele não diz que vai nos livrar das aflições. Tereis aflições, mas eu serei contigo.
Por isso, quando Deus falou a Moisés, qual foi a sua resposta de imediato? Lembra lá no versículo 4 de Êxodo 3? A sarça começava a arder, a se queimar. Aí diz o texto lá no capítulo 3, verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, ele, Moisés, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E qual a resposta que ele disse? Eis-me aqui. Moisés estava preparado também, depois de algumas especializações ao longo desses 40 anos no deserto. Eles se especializaram em obscuridade, eles se especializaram em solidão. Solidão, não estava mais no palácio, não estava mais perto do seu povo, não estava mais perto dos seus parentes. Ele se especializou em desconforto, onde tinha tudo, passou a não ter absolutamente nada. E ele pôde responder com muita serenidade: eis-me aqui, Senhor. Já estava um tanto quanto refinado, não é verdade? Acredite, irmãos, ou não, isso era tudo que Deus queria ouvir de Moisés. E olha, continua sendo verdade hoje para mim e para você. Não se engane, é a resposta que ele quer ouvir de mim e de você. Se você está nesse deserto ouvindo a voz de Deus, sensível à voz de Deus. Ele não está impressionado com você. Não está impressionado com você. Ele está avaliando a sua humildade, ele está avaliando a sua sensibilidade, ele está avaliando a sua disponibilidade para o chamá-lo. Você responder como Moisés: eis-me aqui, Senhor. Como respondeu o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer ouvir de nós ao passarmos pela sua escola, a escola do deserto. Se é que você ainda não se disponibilizou para o Senhor, para Deus. E aí, qual a conclusão que podemos chegar? Uma infinidades de oportunidades poderiam surgir neste encontro, não é verdade? Quando Deus se revelou a Moisés, dizendo que era Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aliás, quando a gente vê esses nomes, Abraão, Isaac e Jacó, a gente imagina só os superstars da Bíblia, né? Homens que não erraram, homens que só fizeram coisas justas. Lê do engano, porque eles erraram tanto quanto eu e você. Pecaram tanto quanto eu e você pecamos. Mas quando Deus fez essa referência para Moisés, de que era Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele disse que ele queria dizer o seguinte: Moisés, sou Deus dos homens que fracassaram. Abraão, mentira. Jacó foi um trapaceiro. E outros na Bíblia, por exemplo, como Raabe, uma prostituta lá em Jericó, que da sua linhagem veio Jesus. Jonas, aquele profeta que Deus chamara para falar a Nínive, e ele foi para outro lugar, não querendo fazer aquilo, não sendo obediente àquilo que Deus pedira, e Deus o trouxe e o levou para lá, para que ele pudesse falar. Homens que fracassaram. Então ele queria dizer exatamente isso: Moisés, eu sou Deus dos homens que fracassaram, sou Deus dos homens comuns, como você, que realizaram coisas maravilhosas em suas vidas. Era isso que Deus queria falar com Moisés. A despeito do eu não posso. Ele não podia, se dependesse mesmo só de Moisés, ele realmente não faria o que fez.
como líder do povo de Israel, para retirá-los do Egito. Sou Deus dos homens comuns que realizaram coisas extraordinárias na vida, e posso fazer com você, Moisés, posso fazer com você que está nos assistindo agora. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Você não sabe qual é o meu deserto hoje. Eu não sei qual é o seu deserto, mas sei que nós hoje, eu e você, estamos passando por um deserto. Essa pandemia que assolou o mundo, né? Do coronavírus, a Covid-19, talvez você tenha, neste deserto, perdido um ente querido. Talvez nesse deserto você tenha sido já contaminado pelo Covid-19, fora internado e o Senhor o tirou dessa internação, deste deserto, mostrou-lhe algo que possivelmente você ainda não tenha visto. Mas se você está atravessando um deserto, certamente está mais sensível à voz de Deus. Certamente está mais sensível. Porque no deserto, nessa escola do deserto de Deus, Ele fala e eu ouço, e você ouve. Quando muitas das vezes, quando estamos fora do deserto, no nosso conforto, nós sequer ouvimos o que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Mas quando Deus coloca Moisés naquele deserto de Midian e o prepara para que efetivamente possa exercer a missão que foi incumbida a ele, ele estava pronto a ouvir a voz de Deus, como ouviu. E ao ouvir, Deus: tira a sandália dos pés, Moisés, porque a terra que estás é santa. E ele entendeu perfeitamente. E temeu, inclusive, em olhar para Deus, para não ser consumido. O texto nós lemos, você viu isso. Pensemos nisso. E diante das oportunidades que Deus lhe mostrará no deserto que você está passando, que eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece, responda ao seu chamado dizendo como Moisés: eis-me aqui, Senhor. Sou fraco, sou pesado de língua, sou incapaz, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me como lhe convier. Deserto como escola de Deus é a escola que fala. Que você esteja sensível a esta voz que fala, a voz de Deus. E no próximo domingo nós vamos estar ainda falando, estudando sobre Moisés e conhecendo a vontade de Deus na vida de Moisés, e que também vai ser a vontade de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa é a escola de hoje, é o nosso bate-papo de hoje que nós compartilhamos com você nesta manhã. Que Deus abençoe.